Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2026, e a Polícia Federal colocou seus carros preto e dourado na rua e foi dar bom dia para várias pessoas, dentre elas o senador do PT da Bahia, Jacques Wagner, pessoal. Pois é, recebeu um bom dia da Polícia Federal. Porque vocês sabem, aqui, pessoal, não vamos passar pano para bandido, não. Vocês me conhecem, eu não sou de declarar aqui publicamente, mas vocês que me acompanham sabem qual é o campo que eu politicamente apoio, né, pessoal? Mas não interessa. Pode ser qualquer pessoa que esteja envolvida em criminalidade, traz para o miolo, traz para a roda, que a gente vai trazer aqui. Não tem passação de pano, porque é de campo progressista, de extrema direita, não importa. Seja quem for, a gente traz aqui. Eu não tenho falado da família Bolsonaro e de outros, então nós vamos falar do campo progressista também. Está fazendo coisas erradas, como diria a minha saudosa vozinha, que pague pelo que fez, que seja investigado, processado, julgado, condenado e jaula. Lugar de bandido é na cadeia. O senhor Jacques Wagner, há algum tempo, já tem tido um comportamento bastante estranho. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso lá para frente. Muito estranho o senhor Jacques Wagner, do PT da Bahia, que eu falei para vocês, não tem passação de pano, eu vou dar nome, lugar e partido. Jacques Wagner, do PT, Partido dos Trabalhadores da Bahia, líder do governo no Senado, que se investigue todo mundo. Podem falar o que quiser do presidente Lula, mas a Polícia Federal está tendo toda a autonomia para trabalhar. Tanto é que nem ele, o presidente, nem o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, né, o Andrei Rodrigues, que está com o presidente Lula no exterior, não foram avisados da operação que ocorreu no dia de hoje. Fica uma pergunta para o senhor André Mendonça, por que ele não mandou a Polícia Federal ir fazer a batida lá no Senado, lá no gabinete do Jacques Wagner? Eu queria saber por que ele não mandou a Polícia Federal no gabinete do senhor Jacques Wagner, que era obrigação dele ter feito. Era obrigação dele ter feito nos endereços dele e no gabinete. Ocorreram com outro, por que não ocorreu com o Jacques Wagner? Muito errado, hein? Vamos lá, vamos começar aqui, pessoal. Aqui não tem passação de pano, não, pessoal. É bandido, a gente vai expor mesmo. Jacques Wagner e Augusto Lima, vejam quem são os alvos da nona fase da Compliance Zero, pessoal. Pois é, a nona fase aí, no dia de hoje, a Polícia Federal foi para as ruas fazer aí busca e apreensão. E vamos trazer informações aí do que eles encontraram, né? Vamos lá, pessoal, vamos ver o que está acontecendo aqui no site do G1. Vamos lá. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, dia 18, a nona fase da Operação Compliance Zero. Foram cumpridos 18 mandatos de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, sendo um dos alvos o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula, no Senado, pessoal. Pois é. Vamos lá. Os alvos da nova fase da Operação Compliance Zero, conforme detalhado nos documentos judiciais, divide-se entre agentes públicos, gestores bancários, operadores financeiros e empresas interpostas. A investigação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, pessoal, que alimenta aí toda uma cadeia, né, de crimes, né, de organizações criminosas, seja ele do alto escalão ao baixo clero, vamos falar assim, né? Vamos ver os alvos de hoje aí, pessoal. Jacques Wagner, senador da República, é apontado pela Polícia Federal como beneficiário central de vantagens econômicas indevidas. As investigações indicam que ele teria recebido benefícios como o uso de aeronaves privadas. O que tem acontecido isso, pessoal, é tanta gente andando de jatinho por aí, galera, que não tá fácil não. Ingressos para shows internacionais, aquisição oculta de um apartamento de luxo, além de pagamentos à empresa do seu núcleo familiar. Todo o modus operandi está sendo o mesmo, né, pessoal? Dessa galera aí. Em troca, ele teria atuado parlamentamente em temas de interesse do Banco Master, de Daniel Vorcara, com emendas sobre crédito consignado e o Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC. Muita gente enrolada com o Vorcara, muita gente. A segunda figura é Augusto Ferreira Lima,
gestor ligado ao Banco Master, principal interlocutor privado de Jacques Wagner. É descrito como uma figura central na entrega de vantagens, coordenando desde o uso de jatos até a operacionalização financeira para a compra de imóvel aí, pessoal. É indicado pelo senador e repasses aí, né, galera, para uma BN financeira, né? Repasses para a BN financeira. Eduardo Mendonça Sodré Martins, pessoal. Aqui fica subindo notificação aqui, vídeo, às vezes complica para a gente conseguir ler. Mas vamos que vamos, né, pessoal? Vamos lá. Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado de Jacques Wagner e gestor da BN Financeira, teria exercido papel ativo na cobrança de pagamentos junto ao Augusto Lima e é associado a planilhas de repasses que totalizam mais de 2,3 milhões sob o apelido de Dudu. Continuando aqui, pessoal. Vamos lá, vamos que vamos. Guilherme Henrique Sodré Martins, tio Giga, pai de Eduardo Sodré e pessoa de confiança de Jacques Wagner, atuaria como articulador entre o Banco Master, o gabinete do senador. É por isso que a gente pergunta por que André Mendonça não mandou a Polícia Federal ir lá ao gabinete de Jacques Wagner fazer aí, né, busca e apreensão lá no gabinete dele, né? Errou profundamente, enfim. E o núcleo familiar, inclusive em tratativas sobre imóvel Poemé Horto, após o início das investigações. Valério Marega Júnior, Valério Fundos, operador financeiro ligado a estruturas de fundo do Banco Master, foi acionado por Augusto Lima para a operacionalização da compra do apartamento e empreendimento Poemé Horto. Davi Lopes Monteiro, operador vinculado ao núcleo empresarial e jurídico, alvo de busca e apreensões pessoais. Luiz Antônio Lombardi, diretor da Epitome Sociedade Anônima, empresa que adquiriu formalmente o imóvel em Salvador. É suspeito de atuar como pessoa interposta, ou seja, um laranja, para ocultar o real beneficiário da compra, dada a incompatibilidade do seu histórico laboral com a gestão de grandes capitais. André Lima Novaes, diretora da PKL One Participações Sociedade Anônima e prima de Augusto Lima, teria viabilizado a transferência de 3,5 milhões para a BN Financeira e integraria estruturas empresariais sob controle aí tático de terceiros, né, pessoal? Podemos notar que as organizações criminosas estão todas atuando aí em família, né? BN Financeira Limitada, empresa central no eixo de pagamentos no núcleo familiar de Jacques Wagner. Apesar de constituída como microempresa e sem estrutura operacional aparente, recebeu 3,5 milhões da PKL One, funcionando em tese para dar aparência de licitude a repassos indevidos. Suas atividades foram suspensas judicialmente. BN Representações Tecnológicas Limitada, empresa vinculada ao mesmo núcleo da BN Financeira, com a qual compartilha contador, telefone, endereço, é investigada por integrar o circuito de dissimulação de valores, tendo também suas atividades suspensas. PKL One Participações Sociedade Anônima, Cred Sexta, empresa ligada ao núcleo de Augusto Lima, que efetuou a transferência milionária para a BN Financeira. Está inserida no contexto de negócios de crédito consignado que aproximaram o senador Wagner dos gestores do Banco Master. Terra Firme da Bahia Limitada, pessoal. Empresa vinculada a Augusto Lima e onde Andréa Novaes possui vínculo profissional. É citada pelo trânsito de presentes de alto valor entre os investigados, como itens de empório acompanhados de bilhetes manuscritos, pessoal. Sabe-se lá o que tem nesses bilhetes, né? GF 4.15, Participações e Consultoria Limitada. Sociedade administrada por Guilherme Sodré, seu CNPJ foi compartilhado entre as operações do esquema, o que sugere sua utilização no circuito financeiro documental sobre investigações. Bonito Olhado Bonilha, cônjuge de Eduardo Sodré e vinculada à estrutura societária da BN Financeira, e Patrick Tualdo Bonilha, vinculada à BN Representações Tecnológicas, no contexto do núcleo familiar Sodré Bonilha, presente na decisão de Mendonça, tiveram a medida de busca e apreensão indeferidas, pessoal. Sobre a nova fase, que é a nona fase da Compliance Zero, né, pessoal? A decisão proferida por André Mendonça trata do deferimento parcial de medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar
contra diversos investigados. A investigação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos financeiros que envolveriam os gestores do antigo Banco Master e o senador Jacques Wagner. A decisão se fundamenta em 3 eixos principais da investigação: vantagens indevidas e ocultação patrimonial. Há indícios de que o senador teria recebido vantagens econômicas, destacando-se a aquisição de um apartamento de luxo em Salvador por meio de estruturas societárias e financeiras interpostas para ocultar o benefício final. Repasses financeiros. A Polícia Federal identificou pagamentos e transferências expressivas, como uma de 3,5 milhões para a empresa BN Financeira Limitada, vinculada ao núcleo familiar do senador. A atuação parlamentar. A investigação apura se o senador teria atuado no Congresso Nacional em defesa dos interesses do Banco Master, especificamente em temas como crédito consignado, limite do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, e na fiscalização da aquisição do Banco Master pelo BRB. Defesa de Jacques Wagner, Vamos ver o que disse aí a nota da defesa do Jacques Wagner, que foi alvo de operação nessa quinta-feira. Vamos lá para a nota deles, de defesa. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados. O parlamentar acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém a confiança da condução delas. Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira. Ao que vamos saber, Sobre os valores em espécies apreendidos, a assessoria informa que o montante é fruto de diárias legais declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. Por fim, o senador Jacques Wagner reitera que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá, pessoal. Um indício aí, claro, de que existe alguma coisa errada é que essa galera aí do din-din, que está envolvida em corrupção, em lavagem de dinheiro, é presença de din-din alto e em espécie em suas casas, não é? Assim como acharam aí no Ciro Nogueira, só para ter um exemplo de um parlamentar que há pouco tempo sofreu aí também o toque da Polícia Federal e acharam, tem um montante de mais de 400 mil reais. O do Jacques Wagner também tinha dinheiro em espécie em casa. Então, pessoal, tem cheirinho de corrupção, cheirinho de coisas erradas aí, senhor Jacques Wagner? O senhor deveria ter vergonha na cara e até o presidente Lula, assim que ele retornar ao Brasil, e deixar a liderança do PT no Senado. Se o senhor tiver vergonha na cara, é isso que o senhor precisa fazer. E, se acaso tenha qualquer inocência, que prove. Mas tem cheirinho de coisas erradas aí. Ah, tem, senhor Jacques Wagner? Então, tome tempo. O senhor, olhe já para a sua idade, um senhor de idade, tenha vergonha na cara e assim que o presidente Lula retornar ao Brasil, o senhor vá até ele e peça para deixar aí a direção, deixar de ser aí, o líder do governo lá no Senado. É o mínimo que o senhor pode fazer, se afastar da liderança do governo no Senado. Isso que nós estamos aguardando que o senhor faça com o mínimo de decência, se o senhor tiver alguma, Defesa de Augusto Lima. A defesa do banqueiro Augusto Lima, alvo da operação desta quinta-feira, enviou a seguinte nota: as diligências realizadas pela PF nessa data eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há 6 meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuíram para demonstrar que os fatos apurados nessa fase da investigação são rigorosamente lícitas. Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública brasileira. O que nós vamos ver, pessoal? Vamos ver o que a Polícia Federal vai nos revelar a partir de agora, dessa busca e apreensão material que foi apreendido no dia de hoje. Nós vamos saber direitinho aí o que está acontecendo, envolvendo o nome aí do Jacques Wagner, do senhor Augusto Lima. Nós vamos saber se eles têm culpa ou não no cartório. Mas ter dinheiro altíssimo e dólar em casa,
cheirinho de coisas erradas, né? Ninguém tem dinheiro em casa, dinheiro altíssimo em casa, como falou, né, um deputado que falou, Sóstenes Cavalcante, eu falei Ciro Nogueira, mas não foi o Ciro Nogueira, não, foi o Sóstenes Cavalcante, pessoal, eu me equivoquei. Falou que esqueceu, ele vendeu o apartamento e pegou em dinheiro vivo, deixou em casa e esqueceu. Entendeu? Não levou para o banco, não colocou em tempos de Pix, em tempos de tanta tecnologia aí no sistema financeiro, eles gostam de ficar com dinheiro vivo em casa, sabe, pessoal? Não foi o Ciro Nogueira nessa questão, não. Foi aí o Sóstenes Cavalcante, que até hoje me explicou a origem do dinheiro. Eu me enrolei, falei Ciro Nogueira, mas é Sóstenes Cavalcante, né, pessoal? Mas, enfim, saiba como Jacques Wagner teria atuado em benefício do Banco Master, segundo aí a Polícia Federal, né, pessoal? Está investigando aí. Vamos ver o que virá, né, com essa busca e apreensão do dia de hoje, né? A decisão judicial que autorizou o cumprimento de mandatos contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, na manhã desta quinta-feira, traz relatos da Polícia Federal que indicam como o senador teria atuado em favor do Banco Master. A ação faz parte da nona fase da Operação Compliance Zero. De acordo com o documento, haveria indícios de atuação parlamentar em temas relacionados à matéria de crédito consignado em relação ao limite de cobertura do fundo garantidor, e assim como foi o Ciro Nogueira, né, pessoal? O mesmo modus operandi do Ciro Nogueira. Agora eu posso falar do Ciro Nogueira aí nessa atuação parlamentar, né? E inclusive fez aí, né, uma PEC para tentar aumentar aí o fundo garantidor, né? Tentativa de fiscalização e controle de compra do Banco Master pelo Banco BRB. A ação teria sido em prol também de emenda Master, que propunha mudanças no funcionamento do FGC. Pessoal, antes de continuarmos aqui, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando seu precioso like, seu comentário, seu compartilhamento. Assista o vídeo até o final. Se você que chegou aqui não se inscreveu, se inscreva agora durante a inscrição. Você estiver assistindo aí ao vídeo, se você se inscrever durante aí a exibição do vídeo, o YouTube aí, né, pessoal, o algoritmo do YouTube entrega o conteúdo para muito mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Inscreva-se, nem precisa esperar terminar esse vídeo não. Se inscreve agora, toca o dedinho aí no botão inscreva-se, ative o sininho das notificações e você vai ser avisado toda vez que postarmos conteúdos aqui no canal. E vamos continuar a falar aí sobre o toque, a visita recebida pelo senador Jacques Wagner, que na verdade acaba não sendo nenhuma surpresa. Felizmente, né, pessoal? Essa é a verdade. Vamos continuar aqui. A TV Globo procurou a assessoria do senador, mas ainda não tinha obtido resposta, mas já falamos aqui para vocês, né? Eu li esse pedacinho da reportagem só para constar, mas a defesa do Jacques Wagner já soltou aí uma nota, né? A PF identificou como contrapartida à atuação de Wagner a aquisição de um apartamento avaliado em 2,4 milhões de reais. Seria a unidade 1702 do empreendimento Poemé Horto, cujos dados teriam sido repassados diretamente de Wagner para Augusto Lima. Muito bem. Vamos continuar aqui. As tratativas teriam seguido mesmo após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero. As chamadas de voz, reuniões presenciais, videoconferências e envio de minutas contratuais, né? A vida continuou para esse pessoal achando que nada ia acontecer, né? Wagner, que é líder do governo Lula no Senado, teria tratado diretamente com o banqueiro Augusto Ferreira Lima uma proposta para elevar a margem consignável do salário dos trabalhadores regidos pela CLT para aposentados e pensionistas, além de autorizar para beneficiários do BPC. Né? O tema virou emenda número 30, apresentado à medida provisória 1106/2022, que posteriormente foi convertida em lei. Também houve, segundo a PF, articulação para a aprovação da PEC 65/2023, que tinha repercussão sobre o limite da cobertura do FGC. É nessa matéria que Wagner teria atuado em prol da emenda Master, apresentada aí pelo Ciro Nogueira, né? Do PP do Piauí. Ciro Nogueira do PP do Piauí, né? O Partido Progressista do Piauí.
teria havido uma sequência de contatos entre Guilherme Sodré, Daniel Worcaro, o chefe do gabinete do senador, né, do Jacques Wagner e do Augusto Lima. Em 13 de agosto de 2024, quando a emenda número 11, deixa eu ver aqui, pessoal, é incluída, há uma ligação entre Wagner e Lima de 9 minutos e 19 segundos, com envio logo depois de um link da emenda. Em 27 de agosto do mesmo ano, após o encontro presencial, Lima teria reencaminhado o link da emenda. Apesar da descrição das condutas envolvendo a atividade parlamentar, o ministro André Mendonça, relator no caso no Supremo Tribunal Federal, não acolheu o pedido de buscas e apreensão no gabinete de Jacques Wagner. Gostaria de saber o porquê que ele não acatou isso, né, pessoal? A PF havia solicitado, mas a Procuradora-Geral da República havia se manifestado contra. Isso porque a realização de medidas como hora aventada, independência situadas na sede de outro poder, reclama fundamentalmente, particularmente rigorosa, apta a demonstrar não apenas a participação do parlamentar nos fatos sob apuração, mas também a existência de elementos indicativos de que naquele espaço funcional se encontrem provas indispensáveis à investigação ou cuja obtenção se revele inviável para outros meios. Justificou aí o ministro, não me convenceu muito não, mas tudo bem, vamos lá. Também não foi autorizado o cumprimento de medidas em escritórios ligados a mandato de Wagner. Em entrevista ao programa Estúdio I, em maio, o senador comentou sua relação com os empresários Daniel Worcaro e Augusto Lima ao abordar a privatização da rede estadual de supermercado Cesta do Povo, realizada durante o governo de Rui Costa na Bahia. Segundo o parlamentar, a Cesta do Povo representava um elevado custo para os cofres públicos. Ele afirmou que a rede estatal de supermercados gerava prejuízos anuais de 60 milhões a 80 milhões ao governo baiano. De acordo com o senador, 2 tentativas de venda foram realizadas por meio de leilões na Bolsa de Valores de São Paulo em 2016 e 2018, mas não atraíram interessados. O senador relatou no programa que as negociações para a privatização ocorreram com o empresário Augusto Lima e não com Daniel Worcaro. Segundo ele, à época não conhecia Worcaro. Nós negociamos com Augusto Lima, que tinha expertise com cartões de serviços e cartões consignados, vendidos para diversos sindicatos em parceria com um empresário espanhol, afirmou aí o Jacques Wagner. Ele explicou que a venda da rede foi concluída em 2018 e incluiu também o chamado cartão Cesta. O parlamentar destacou que sua participação no processo se encerrou naquele momento, assim como a do então governador Rui Costa. Eu bato palma para o que fizemos. Privatizamos o absurdo que era uma rede estatal de supermercados, declarou ele em entrevista. Sobre os desdobramentos posteriores do negócio, o senador afirmou que a gestão passou por outras instituições financeiras. Daí para frente é com o Banco Máxima, que veio depois e posteriormente a ser o Banco Master. Se houve ou não irregularidades, a Polícia Federal está investigando, disse o Wagner na entrevista. Questionado sobre Daniel Worcaro, o senador reiterou que não tinha relação com o empresário durante a privatização. Segundo ele, Worcaro passou a integrar o negócio posteriormente, após a saída do sócio espanhol. De acordo com seu relato, Augusto Lima não possuía capital de giro suficiente para continuar as operações de crédito, o que levou à entrada de Worcaro no empreendimento. Vamos continuar aqui para encerrarmos, pessoal, o nosso conteúdo de hoje. Outro que está muito enrolado aí, tem um nome citado na delação de Daniel Worcaro, o senhor Davi Alcolumbre, sai em apoio de Jacques Wagner, para surpresa de ninguém, e reclama das condenações antecipadas. Vamos ver a repercussão do senhor Davi Alcolumbre, que tem aí muito a explicar, e inclusive o senhor Jacques Wagner, no dia da recusa de Jorge Messias ao STF, aconteceu algo curioso, no mínimo curioso, que Davi Alcolumbre chamou Jacques Wagner e disse para ele, esquecendo-se que o microfone lá da Câmara dos Deputados estava ligado, e disse para Jacques Wagner, ele vai perder por 8. Ele já sabia a quantidade de votos que o Jorge Messias sofreria aí, a derrota, né? Ele perderia por 8 votos, né? Teria se recusado com 8 votos, né? Ele falou para o Jacques Wagner que já está há bastante tempo sendo observado, mas essa chama bastante a atenção o Davi Alcolumbre, exatamente falar o número direitinho,
exatamente o número de senadores que estariam impondo aí a derrota de Jorge Messias, a indicação de Jorge Messias ao STF, que seriam de 8 senadores, né, pessoal? Muito curioso. E no dia de hoje, Davi Alcolumbre saiu aí em defesa do Jacques Wagner, que Davi Alcolumbre, senhor Hugo Mota, que é presidente lá da Câmara dos Deputados, teve aí hospedagem sendo paga por Morcaro lá em Portugal, tudo enrolado, que todos vocês sejam aí investigados, processados, julgados e jaulados. O senhor Flávio Bolsonaro teve a cara de pau de dizer que o presidente Lula só falta dizer que não conhece Jacques Wagner. O senhor lava a sua boca, senhor Flávio Bolsonaro, ao falar uma coisa dessa, que o senhor riu do povo brasileiro, não foi só da imprensa, não. O senhor riu do povo brasileiro ao dizer que não conhecia Daniel Vorcaro, que não sabia quem era Daniel Vorcaro. Em poucas horas depois, saiu um áudio chamando ele de irmãozão, que não haviam entre vocês meia conversa, que era o irmãozão do coração. Foi visitar Daniel Vorcaro depois que ele já havia sido preso, estava em prisão domiciliar com tornozeleira. Então, só lave sua boca para ficar falando do presidente. Isso, a gente tem que falar o que é verdade. Ele não tem o direito de abrir a boca para falar de ninguém, não é só do presidente Lula, não. Falar de ninguém, que mais enrolado que o senhor, que vai ter que explicar o dinheiro que Daniel Vorcaro deu para fazer o filme do seu papai, o Dark Horse. Nós queremos saber o que foi que aconteceu. Esse dinheiro foi enviado para os Estados Unidos, lá num fundo lá, que muito provavelmente mantém o seu irmão, foi condenado pelo STF por coação no curso do processo, o senhor Eduardo Bolsonaro. Então, vocês da família Bolsonaro, metem a língua dentro da boca, lave a boca para ficar falando de qualquer pessoa. Vocês não podem falar de ninguém. A família Bolsonaro é uma família de bandidos. Essa que é a verdade. Desculpe a sinceridade, você que é bolsonarista, meu amigo, me perdoa, mas é necessário falarmos a verdade. Não interessa quem for, é do campo progressista, é do campo de direita, não interessa, não temos que ter bandidos de estimação, não podemos defender o que está errado. Estou expondo aqui o Jacques Wagner, é do campo progressista, se tiver mais gente do campo progressista envolvido com o Banco Master, com o roubalheiro no INSS, traz para o miolo, traz para a roda, tem que ser investigado, processado, julgado e preso. Todo mundo, inclusive o presidente da República, já falou que investiga até ele mesmo. Que seja investigado, se tiver, que seja punido. Então, não podemos defender bandido. Não podemos. Então, se o Flávio Bolsonaro, cala tua boca, lava tua língua, essa tua boca suja, tá? Mandando áudio pro Vorcaro pedindo dinheiro, din-din alto, hein? Din-din alto. Muito alto. E rindo do povo, dando que não conhecia, que isso era mentira. Que ele nem conhecia Daniel Vorcaro. Logo em seguida, o Intercept solta o áudio. Meu irmãozão, entre nós não tem meio termo. Meu irmãozão, meu amigo, que foi lá visitar. Seu mentiroso, seu mentiroso. Então, só lave sua boca antes de falar de qualquer pessoa. Tá, pessoal? Então, vamos aqui ver como é que o senhor Davi Alcolumbre, que é outro também, que tá até o pescoço envolvido aí nessa sujeirada toda. É o próximo também. Vai chegar a hora desse pessoal. É que estão tudo ainda envolvido aí pelo manto, né? Lá, proteção aí, né? Que tem os políticos, né, galera? Então, vai chegar a hora deles. A operação da Polícia Federal, que atingiu o senador Jacques Wagner, nesta quinta-feira, dentro das investigações do escândalo do Banco Master, provocou reações de apoio e ataque ao líder do governo de Lula, né? É natural, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, manifestou solidariedade ao senador petista que negou as acusações nesta tarde. Abre aspas. Dou apoio e solidariedade integral a um colega senador da República e eu tenho a convicção de que, no decorrer do processo, as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas em um dia. Elas serão julgadas e lá, nesse dia, que a pessoa pode ser condenada ou inocentada, isso em declaração a jornalista. Né? Claro que todas as pessoas têm aí o direito ao devido processo legal, tem a direito aí a ampla defesa ao contraditório, mas
O nosso dever, nosso desejo é esse, que sejam investigados, que sejam processados se tiver culpabilidade, condenados e cadeia. Se for inocente, que seja inocentado. Simples assim. Alcolumbre reclamou ainda do fato de políticos serem tomados como culpados assim que são alvo de operações e fez referências a parlamentares de diferentes partidos terem sido atingidos sem citar nomes. O senador Ciro Nogueira, também suspeito de ter sido favorecido pelo Master em troca de propina, enquanto o senador Flávio Bolsonaro negociou o repasse de dezenas de milhões de reais do banco para bancar o filme sobre a vida de seu pai, Jair Bolsonaro. E chegou a se encontrar com o banqueiro Daniel Vorcar após a sua primeira prisão, quando estava solto com monitoramento eletrônico. É o que estava falando ainda agora, né, pessoal? Tanto Nogueira quanto Flávio Bolsonaro negaram repetidas vezes qualquer envolvimento em irregularidade, mesmo com todas as provas aparecendo aí, né, galera? Prints, áudios, eles já falam que são inocentes, né? Eu vou falar para vocês, abre aspas aqui, eu vou falar para vocês, na condição de presidente do Congresso Nacional, é muito triste, todo mundo é culpado e condenado antes de ser julgado, criticou o Colombo. Todos nesse país podem ser investigados, e devem, né? Todos podem ter, por parte do judiciário, algum questionamento, isso é normal, no Estado democrático de direito. Mas todos também têm que ter a presunção da inocência, seja ele senador ou deputado federal do PT, ou seja, ele eleito senador ou deputado federal do PL, disse aí Davi Alcolumbre, né, pessoal? Esse aí é o nosso conteúdo. Tem mais coisas aqui, né, pessoal? Que eu não ia trazer, não, mas vou continuar aqui. Peraí, vamos continuar antes da gente encerrar. Ele criticou ainda o fato do político do PT comemorarem quando o político do PL são alvo de operações e vice-versa. Ah, pelo menos isso, né? Mas está muito difícil porque a polarização do Brasil está nos trazendo esse dilema, porque não é mais o amor que vai prevalecer, é o ódio. É a única coisa da qual eu concordo com ele, né? As únicas palavras que ele disse que são reais, né? Podem não ser do coração dele, mas as palavras são corretas. Logo após o anúncio da operação contra Wagner, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto, atacou o PT. O PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com operação contra o líder do PT ao Senado Federal, Jacques Wagner. Como nós sempre dissemos, o cerne de todo o problema do Banco Master, o PT na Bahia agora começa a vir à tona, disse Flávio Bolsonaro, né? Deixando aí, né, o Davi Alcolumbre, né, de saia justa, né, vendo um senador mentir descaradamente, né, no comício. Né. A fala de Flávio ocorreu, você tem que lavar sua boca, Flávio Bolsonaro. Em um evento da sua pré-campanha, que anunciou medidas de segurança pública, se eleito, o anúncio foi feito ao lado do senador Sérgio Moro, né? Outro enrolado em muitas coisinhas erradas. Tem muita coisa para vir à tona nesse país, pessoal. Com Guilherme Derrite, tudo gente envolvida com coisas erradas. Então, hoje é um péssimo dia aí para uma organização criminosa, as organizações criminosas a qual Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos articular que o governo Trump viesse a incluir essas organizações criminosas como organizações extremistas, justamente com coisas com que ele anda envolvido, né, senhor Flávio Bolsonaro? Mas esquenta não, a hora vai chegar. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, esse é o nosso conteúdo de hoje, fiquem todos com Deus, e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.